A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que vos fala é o evangelista Marcos Vinícius. E Deus, nesta noite, Deus quer falar contigo. Deus quer mudar a tua vida. Deus quer te tirar da situação, do problema, da dificuldade que você está passando. Por isso, te peço que você fique até o final e escute o recado de Deus para a tua vida, que pode te dar a salvação eterna e a cura para a tua vida. Olha só o que o livro de Provérbios, capítulo 13, versículo 13 vai nos falar. O que despreza a palavra perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. Meus irmãos, há duas coisas aqui da parte de Deus para a nossa vida que pode te ajudar, que pode ser a solução e a resposta para o que você está passando. Então a palavra de Deus vai falar: o que despreza a palavra perecerá. O sentido de desprezo é quando você ouve a palavra de Deus, você não guarda. É quando Deus fala com você e você duvida, você pensa que é mentira, você pensa que não vai acontecer. Isso é desprezar a palavra de Deus. E como consequência do desprezo, vem o perecer. Quando o ser humano ouve a palavra de Deus, que é a autoridade, que é a vida, que é o caminho, que é a verdade, a palavra que tem o poder sobre o céu, a terra e debaixo da terra, a palavra que dá vida, a palavra que dá esperança, a palavra que cura, que liberta e salva o homem. Quando ele ou ela ouve a palavra de Deus e guarda, o ser humano não perece. Mas o que você quer dizer, meu irmão? As doenças, as dores, as dificuldades, as depressões, os espíritos malignos não pode possuir a vida do ser humano que guarda a palavra de Deus. Mas quando o ser humano despreza, quando ele ouve e não guarda, ele está sujeito, ela está sujeita a perecer. Ele ou ela fica vulnerável a perecer na doença, no mal, em tudo aquilo que é maligno. Mas a palavra de Deus, ela é acima de todas as coisas. Então, se você não quer perecer no mal, nas garras do inimigo, você tem que guardar a palavra do Senhor para que Deus ele venha te guardar no dia mal. E essa palavra perecer, ela está incluída tanto no mundo físico que nós estamos vivendo, incluída nas dores, nas dificuldades, como também no mundo espiritual. O ser humano que despreza a palavra de Deus, ele perece tanto nas dores dessa terra, como também ele irá perecer no inferno. Louvado seja Deus! Porque a palavra de Deus, ela é salvação tanto para as dores terrenas, quanto para as dores espirituais, que é o inferno, e que todo ser humano que despreza a palavra de Deus vai para lá, por conta da desobediência, do desprezo. Então, Deus ele não quer que nós desprezamos a palavra dele para nós não perecermos nessas coisas. E o segundo ensinamento de Deus para a nossa vida está aqui: o que teme o mandamento será galardoado. Esse sentido temer aqui é temer a palavra de Deus, é ter reverência à palavra de Deus, é ter respeito. Então, quando o ser humano tem o respeito, tem a reverência pela palavra de Deus, ele ou ela é galardoado. Mas, irmão, o que significa galardoado? Significa um prêmio, uma recompensa. Deus, ele não é Deus de barganha. Deus, ele não é um Deus que, se você obedecer a ele, em troca, ele te dá prêmios. Entenda bem, meus irmãos. Mas, como consequência da obediência, do respeito, da reverência pelo mandamento de Deus que ele nos deixou,
consequentemente recebemos recompensa. Então, não é nada mais do que, se o ser humano ele obedece o mandamento de Deus, a palavra de Deus, e guarda ela, ele é recompensado, porque Deus se agrada de um ser humano obediente, de um ser humano que teme a palavra dele. E assim como o sentido perecer está inclinado pelo sentido espiritual e carnal, esse sentido, o sentido galardoado, também está inclinado para o mundo terreno e para o mundo espiritual. Para o mundo terreno, quando você obedece à palavra de Deus, Deus ele te dá uma vida abençoada, com livramento, curas, milagres. E no sentido espiritual, o maior galardão que Deus ele pode dar, a maior recompensa e prêmio, é a salvação da alma do ser humano que teme a palavra de Deus. Então preste atenção, meus irmãos, não é que você vai servir a Deus para receber recompensas, mas por conta da obediência, do temor a Deus, consequentemente Deus abençoará a tua vida. Até porque o maior prêmio, a maior recompensa do ser humano por fazer a vontade de Deus não é o que ele pode ganhar na terra, não é o que ele tem na terra e pode ter, porque Deus ele pode fazer ter, mas é a garantia da salvação eterna, de ir para o céu, a qual só através do temor a Deus.